Bom, então, aqui nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os protocolos com óleos essenciais, né, para o nosso desafio de desinflamação, tá? Algumas instruções iniciais, né? Gostaria de dar, né, boas-vindas a todos, como nós já falamos. Abaixo eu vou colocar, né, os protocolos com os kits que nós disponibilizamos, tá? Eu fiz a sugestão de 3 kits, né, de óleos essenciais, junto com colágeno, Life Shot, enfim, de produtos que a gente pode, né, atuar na desinflamação. Caso você não tenha, né, um ou outro produto, que às vezes alguém fala, eu não tenho esse óleo, né, como que eu faço? Você pode fazer sem esse óleo, faz com o que você tem, tá? Mas não deixe de fazer, porque de alguma forma, algum resultado você vai ter, tá? Com os óleos. Aqui a gente pensa realmente numa sinergia, né? De forma que a gente tenha o máximo que abranja o máximo, assim, de propriedades, né, relacionadas aos óleos. Então, desinflamação do intestino, desinflamação da parte gastro, né? Sono, enfim, tudo ali vai ajudar um pouquinho, tá? Lembre-se que desinflamar é um conjunto de ações, né? Os óleos essenciais sozinhos, eles não fazem milagre. Então, se você não ajustar a alimentação, aqui eu fiz uma sugestão de suplementação, né? Depois a Nelise, se ela quiser, ela pode complementar ou até falar sobre. Eu fiz uma sugestão de acordo com o que eu uso e que dá certo, né? Dormir bem é importantíssimo para desinflamar, então não adianta tudo isso que a gente está fazendo se você não tiver pelo menos aí 7, 8 horas de sono, então é muito importante, né? E um sono reparador, e fazer atividade física, né? Não tem milagre, gente, sem esse conjunto de ações, tá? Aqui, o primeiro kit que nós falamos foi o kit básico, né? O primeiro kit nosso que foi proposto, né? E aqui eu coloquei um protocolo com ele, onde em jejum, né? Você fazer a ingestão de 2 gotas de lemon na água, em temperatura ambiente de preferência, tá? A água gelada não é legal para aquele primeiro, para em jejum você fazer a ingestão de água gelada logo de manhã. Então, eu sempre proponho que faça em temperatura ambiente. Muitas pessoas falam em fazer em água morna. Eu não faço, eu faço em temperatura ambiente, até porque onde eu moro é muito quente, né? Então, coloca 2 gotinhas ali em 300 e 500 ou 500 ml de água e faça a ingestão em jejum, né? E daí aqui tem os protocolos após o café, após o almoço e após o jantar para você seguir. Vocês vão notar, né, que os protocolos eles estão sempre em cápsula. A cápsula é muito importante para o resultado, tá? A cápsula é um veículo que leva o óleo essencial até onde ele tem que fazer efeito no seu corpo, ou seja, intestino, fígado para detox, né? Então não adianta tomar óleo sublingual, né? E na água, como o óleo não dilui em água, perde-se muito, né? O óleo essencial. Então, a cápsula é a melhor forma de você ter resultado, tá? De manhã, após o café, eu coloquei aqui Zendocrine e Copaíba, né? Zendocrine é um detox, ajudando na limpeza de rins e fígado, então ele vem aí complementar o protocolo de jejum que nós colocamos ali do lemon na água. E o Copaíba, que o Copaíba, ele age como um anti-inflamatório natural mesmo, né? Então, ele vai desinflamar muitas coisas aí no seu corpo, né? Estômago, o intestino, o fígado, né? Enfim, ajuda em dores também, né? Inflamações que você tenha pelo seu corpo, enfim. Após o almoço, também na cápsula, né? Usa ingeste para ajudar na digestão. E o On Guard. O On Guard é um óleo muito bacana, que eu uso, inclusive, no meu filho, para ajudar em questão de desbiose intestinal, né? Como ele tem canela, ele tem outros óleos ali na composição dele que são bem legais para o intestino, né? Então, ele ajuda, além de ajudar na imunidade, que é o que a gente mais conhece sobre o On Guard, né? Que é a parte da imunidade, ele ajuda muito em quadros de desbiose intestinal, né? Em questões de fungo, enfim. Então, o On Guard é bem bacana para a gente utilizar aí. E após o jantar, Lemon e Zengeste, né? O Zengeste para ajudar na digestão, né? E o Lemon ajuda muito na retenção e no detox também. Então, o Lemon ele faz um trabalho muito legal à noite, enquanto a gente está dormindo, né? De detox, de retenção de líquidos, né? Então, eu tenho, inclusive, depoimentos de vários clientes que utilizam Lemon durante a noite e acordam muito menos retenção pela manhã.
Então, ele é bem bacana. Então, esse é o protocolo sugerido do kit básico, tá? Depois a gente tem um kit intermediário, que nada mais é, né, do que os mesmos óleos do kit básico, né, do primeiro kit, só que aqui foi acrescentado o Beauty Power, nosso colágeno, que é recomendado, né, fazer o uso à noite. Por quê? É interessante que depois que que a gente faz a ingestão do Beauty Power, que fique em jejum, porque é melhor aproveitado pelo corpo, né, esses peptídeos de colágeno, a vitamina C, enfim. E também ele tem magnésio na composição, ele vai ajudar no sono, ele tem coenzima Q10, né? Então a composição dele favorece também que você tenha um sono reparador, que é muito importante para a gente desinflamar. Então o colágeno ele é recomendado tomar à noite, né? E é um scoopzinho em mais ou menos 150 ml de água, tá? O restante mantém o mesmo protocolo que nós falamos anteriormente. E o protocolo do Kit Power, né? Que nada mais é do que os mesmos óleos, o Beauty Power e o Life Shot, né? Aqui tem uma mudancinha, né? Uma pequena mudança no início, que ao invés de você tomar água com limão de manhã, você vai tomar o Life Shot em jejum, né? 66 ml e pode pingar as duas gotinhas de lemon no Life Shot para você tomar, né? Aqui você tem um super shot de manhã que desinflama, que age no funcionamento do intestino. A gente sabe que um dos segredos, né, para a gente realmente desinflamar é que o intestino funcione. Então, o propósito do Life Shot para isso, ele é incrível, porque ele tem fibras, ele tem psyllium, ele tem óleos essenciais, ele tem frutas vermelhas, né? Então, ele é um shot, assim, muito bacana para ajudar a desinflamar e no funcionamento do intestino. O restante dos óleos essenciais é o mesmo protocolo que nós falamos, né, anteriormente, tanto do café, após o almoço, após o jantar, e o Beauty Power também antes de dormir, tá? Então, esses são os três kits que foi sugerido com os produtos. Lembrando que se por um acaso você não tem um ou outro órgão, não tem problema, faça com que você tenha, de alguma forma você vai ter, vai ter um resultado aí de desinflamação. Aqui a gente sugeriu o melhor cenário possível, né, com os óleos essenciais. Mas isso não significa que se você não tiver, de repente, um óleo ou dois, que você não terá resultado, tá? Então, faça, não deixe de fazer. Aqui eu coloquei um plus antioxidante. Nós falamos sobre o Yarrow, né, na nossa aula de desinflamação natural. O Yarrow é um óleo muito bacana que ajuda na barreira intestinal, né, a recompor essa barreira intestinal. Então, ele ajuda a desinflamar, ele tem um alto poder antioxidante. Então, ele é um óleo que tem a semente de romã, né? Então, você pode adicionar 2 ou 3 gotas de Yarrow na cápsula da manhã, tá? Naquela primeira cápsula que nós colocamos de manhã lá, você pode incluir na cápsula da manhã e fazer a ingestão. Aqui eu vou sugerir alguma coisa de suplementação, que é o que eu uso, tá? Eu volto a falar, é uma suplementação básica, mas enfim, se você tiver alguma instrução médica ou da sua nutricionista, enfim, você pode seguir. Aqui eu quero dar a sugestão do que eu uso e que dá certo, né? Eu, com os meus clientes com quem eu acompanho, eu sempre sugiro a suplementação, porque eu falo que a suplementação, ela é um complemento, né, para você ter um resultado, né? Tem coisas que os óleos essenciais, eles não abrangem, então a suplementação é muito importante para complementar esse resultado. Aqui eu falo muito da creatina, né? A creatina ela não ajuda só na recuperação muscular, mas ela ajuda no funcionamento do cérebro, né? No cognitivo. Então, aqui eu coloquei 2 marcas que eu recomendo. Eu utilizo hoje a da Pura Vida, mas já utilizei da Integral Médica, que foi a que a minha nutricionista tinha sugerido. Eu vejo o que eu acho aqui, né? Na onde eu moro. É um scoop, né, que dá 3 gramas na água e tomar pela manhã após o café, né? Ela dá realmente uma energia para quem vai malhar, né? Então, ela tem uma questão de recuperação muscular aí bem bacana também. A vitamina D, né? Nós falamos lá na nossa aula que a vitamina D ela é bem importante, porque ela atua no nosso intestino, né? Então, ela tem um alto poder de desinflamação e suporte imunológico, né? A gente sabe que 90% do nosso sistema imune fica no intestino. Então, a vitamina D ela tem papel importantíssimo nisso, né? E a gente sabe que é muito importante que a vitamina D ela venha junto com a K2,
para ser absorvida pelo corpo, porque senão ela calcifica, né? Ela não é interessante utilizar a vitamina D sozinha. É importante ter a vitamina K2 para que o nosso corpo, para que isso seja absorvido pelo nosso corpo, né? Então, aqui a sugestão, inclusive, do fabricante, né? É 5 gotas sublingual, que dá 2.000 UI, pela manhã ou pelo almoço, sempre junto com uma refeição, né? Eles falam com uma gordura boa, ou, por exemplo, no café da manhã, né? A Annelise vai sugerir alguma coisa aí em termos de alimentação, mas eles falam sempre de ingerir a vitamina D, nunca em jejum e sempre com uma gordura boa no café da manhã ou no almoço. O ômega 3, né? O ômega 3 também tem um alto poder de desinflamação do intestino e tem um suporte neurológico bem legal, né? Eu utilizo da Pura Vida, né? É uma marca que eu confio, que eu utilizo há bastante tempo. E a sugestão de uso é sempre 2 cápsulas no almoço. Como ele é gordura, ele também é importante ingerir junto com uma refeição, tá? Tem médicos que falam de que você pode fracionar a dose, se você quiser. Como é 2 cápsulas, você pode tomar uma no almoço, outra no jantar. Eu sempre prefiro tomar no almoço porque eu já tomo de uma vez e às vezes à noite eu posso esquecer. Então eu sempre tomo na hora do almoço. E o último aqui é o magnésio, esse aqui é um trio de magnésio da Pura Vida que a gente usa aqui em casa. Ele auxilia no metabolismo energético, né? E relaxa o sistema nervoso e melhora a qualidade do sono. O magnésio, ele entra naquela questão de dormir bem, né? De relaxar e ter um sono reparador. Quem não usou magnésio ainda, faça o teste, porque sabe aquele soninho gostoso junto com óleos essenciais? Gente, é uma delícia. Então, assim, além de todo o benefício, né? Que ele tem para a nossa saúde, né? A gente sabe que o magnésio é importantíssimo, né? No sentido de desinflamar também, né? Ele ajuda muito no sono, né? Aqui depois, no final da apresentação, eu tenho um cupom de desconto da Pura Vida, eu coloquei para vocês, aqui tem instruções de como fazer, né? E o link da creatina integral médica para quem quiser, tá? Então, aqui tem algumas sugestões de como que vocês podem comprar. Então, a minha apresentação seria isso, que eu queria explicar um pouquinho sobre os protocolos de óleo essencial, falar sobre a suplementação que eu uso. E agora a Denise vai falar um pouquinho, né, sobre a parte da alimentação. Ela vai dar dicas aí para vocês, né, de como fazer essa alimentação aí sem leite, sem glúten, que como a Ruth falou, realmente é difícil. Carla, só Oi, antes da Denise entrar, o pessoal sim, colocou algumas perguntas aqui e eu acho que é melhor já responder agora, vamos quanto a lá. essas partes do protocolo. Se você quiser, eu vou lendo para você. Deixa eu só É, entrar aqui no controle que sumiu o negócio para mim. Eu não estou conseguindo parar de compartilhar a tela aqui. Peraí, deixa eu achar, Ruth. Pois é, eu também não consegui, não. Eu tive que sair da reunião para Achei agora. Aí, pronto. conseguir. Estão perguntando aqui: pode tomar o Beauty Power em suco? Então, eu nunca tentei, assim, né? Eu acho que depende muito do suco. Ele já tem um gostinho de laranja tão gostoso, né? Eu não sei se justifica, assim. Já me falaram com leite, o leite realmente eu não recomendo, né? Porque o leite ele é totalmente inflamatório. Dependendo do suco, acredito que não tenha problema. Não vejo, acho que Certo. depende muito. Não vai colocar num suco de caixinha, por exemplo, né? Que a gente sabe que só É, tem tranqueira dentro. aí não Só se for, justifica, né? se for um suquinho natural, alguma coisa assim, não vejo por que não. Carla, precisa diluir dentro da cápsula, colocar algum tipo óleo vegetal junto para fazer Então, isso é ingestão? controverso. Tem médicos que falam que sim, tem médicos que dizem que não, né? Eu não faço, nunca fiz, nunca coloquei nenhum tipo de óleo dentro da cápsula, né? Quem tiver, por exemplo, algum quadro de gastrite, alguma uma sensibilidade gástrica que eu falo, pode colocar umas gotinhas de azeite junto, por exemplo, né? Para melhorar isso de repente. Eu, particularmente, não uso, eu indico para meus clientes usarem. Tanto que a cápsula que eu recomendei lá no grupo também é a cápsula gastro-resistente, que é para não ter aquele desconforto de refluxo, de queimação, enfim, né? Então, se quem quiser colocar, tudo bem. E eu quero até abrir um parênteses aqui sobre a cápsula, porque eu nunca tinha tomado gastro-resistente. E aí minha amiga Lourdinha, que está aqui, minha cliente, gente, me presenteou com cápsulas gastro-resistentes. E eu tomei hoje os endocrinos, você não sente nada. Você não Nada. arrota, não volta nada. Então, assim, Uhum. você não sente nenhum desconforto. Lourdinha, te agradeço demais, viu? Valeu. Mas já indicando aqui para todo mundo, faz total diferença, não só na questão, né, do refluxo e tudo, mas a Carla fala da gastroresistente, porque o Resultado. óleo vai estourar ali exatamente onde Onde ele precisa tem. desinflamar, né? Então, assim,
Isso abrindo mesmo. isso só Isso porque hoje mesmo. eu tive a experiência, tá? Uhum. Aqui acho que já Carla, para responde sobre o que a Maria Sofia falou, né? De não conseguir comprar as cápsulas, pode ir tomando isso. só na água. Pode ir tomando, mas realmente isso influencia no resultado. Não vou falar que não, né? Porque nesse processo a gente perde óleo, né? Até o óleo chegar lá onde ele tem que fazer efeito. Mas pode ir tomando, não tem problema, né? Carla, aqui, ó. Para quem está fazendo jejum, pode-se mudar o horário do colágeno, porque ele quebraria, por ser proteína, quebraria o jejum? Então, eu assisti uma aula da doutora Jéssica que ela fala que o colágeno e o F-shot não quebra jejum. Não quebra, né? Eu vi também. Então, você pode utilizar aí o horário que pode usar o E horário do ela seu é jejum, que não endócrino, vai né, quebrar seu Carla? jejum. Hã? Ela é endócrino, não é, a doutora Ela é Jéssica? endócrina, ela é nutróloga, Então, né? nutróloga. Então, ela É, entende de ela é jejum, né? nutróloga. Eu faço jejum intermitente de 16 horas. Então, minha última refeição é às 20 e faço a primeira ao meio-dia. Mas eu tomo normalmente o colágeno e o F-shot. Eles não quebram o jejum. Ótimo. Gestante pode usar creatina? É bom você, assim, teoricamente sim, né? Mas é bom você consultar seu médico para ter certeza. Tem médicos que falam que não tem problema, tem médicos que sim, que falam, né, que não é recomendado. Então, assim, eu acho bom dar uma consultada, né? Uhum. Tem problema tomar o protocolo, né, com escitalopram, que é um remédio para ansiedade? Esses óleos, eles não têm interação medicamentosa. Nenhum dos óleos que a gente colocou aí, né? Normalmente, óleos que têm interação medicamentosa é frankincense, por exemplo, que a gente precisa tomar cuidado quando toma um anticoagulante, né? Ou, por exemplo, o DDR Prime, que tem frankincense na composição, o alecrim, por exemplo, para quem tem epilepsia, né? Nesse sentido. Mas nesse caso aqui, não tem nenhum problema, não. Não tem nenhum tipo de interação. Eu tomo Tá, e vitamina a D, última aqui. Flex B todos os Uma dias. cliente teve muita dificuldade com os endocrine, mesmo com cápsula gastroresistente. Há contraindicações específicas com este óleo? Não, mas que tipo de dificuldade? Não, não tem assim. Tem contraindicação nesse sentido de, por exemplo, da epilepsia, né? De convulsões, e isso sim a gente precisa analisar caso a caso, né? Em função da composição dos endocrínios. Pode. Mas não sei se a dificuldade, de repente, é de realmente ficar sentindo gosto, de dar algum tipo de queimação, enfim. Não tem nenhuma contraindicação a não ser essas que eu falei. Ele é um detox, mas você pode fazer sem os endocrine, né? O lemon também tem propriedades detox. Os endocrine, ele tem uma propriedade no sentido de até eliminar toxinas, metais pesados. A gente sabe que ele ajuda nisso. Já tem estudos, né? Mostrando sobre esses efeitos dos endocrine. Mas o lemon, ele também faz um detox legal. Então, para quem tem dificuldade com os endocrinos, usa o lemon, né? De alguma forma ou de E, outra, vai fazer um e detox aí. Isso, e eu sugiro também ver a cápsula, porque eu realmente, com a cápsula vegetal, tomava os endocrinos e ficava Ainda rotando, sente. sentindo. Com a gastroresistente, realmente eu não senti nada. Então, confirmar se essa cápsula que a pessoa está utilizando realmente é a gastroresistente ou é só É. uma cápsula simples, né? Vegetal, A porque faz gastroresistente, muita normalmente, ela diferença. é branquinha ou azul. Ela não é aquela cápsula transparente. Então, E ela é mais firme, né, normalmente, Carla? Você isso. Ela é aperta mais assim, firme, ela mais não dura amassa e assim, ela não é igual transparente. Normalmente, ela é branca ou ela é azulzinha. Então, isso. realmente, se for a transparente, com certeza não é a gastro. A Milena perguntou se pode tomar o Zendocrine na versão soft gel, que é a cápsula. Poder pode. Eu, particularmente, assim, as pastilhas, né, que vêm prontas da Doterra, que são soft gels, eles vêm diluídos, né, em óleo de girassol, se não me engano. Então, eu, particularmente, quando é para um tratamento, uma desinflamação mesmo, eu prefiro o óleo, né? E daí eu sempre recomendo a cápsula para manutenção. Então, por exemplo, às vezes eu faço um protocolo de emagrecimento com o Metapower. Eu sempre recomendo de manhã a pessoa tomar o Metapower óleo e após o almoço a gente faz a manutenção com as pastilhas, né? Porque as pastilhas são mais diluídas. A gente aí começa meio que desacelerar o corpo, né?
que a gente sabe que o nosso metabolismo a gente não pode acelerar ele depois das 4 da tarde, que senão prejudica o sono, né? E a questão do cortisol. Então, eu particularmente prefiro sempre o óleo no tratamento, mas aí vai caso a caso. Se você tem as cápsulas, use as cápsulas, né? Ele vai fazer efeito da mesma forma. O que Fechou mais? então, Carla. Tô Todas respondidas. Obrigada, viu? Se surgir mais alguma, a gente vai te chamando de novo. combinado. Meninas, agora vamos passar para Nelise. Nelise está aqui, tá aqui, porque Oi. a gente precisa desse help da alimentação. Eu, principalmente, eu mandei no particular, Nelise do céu, como é que faz? Não comer glúten, tudo que eu vejo. Hoje eu fui almoçar, meus meninos pediram macarrão no shopping. Uai, macarrão é glúten, não é? O que que eu faço? Então, a Annelise vai nos dar aqui dicas, gente, para a gente conseguir cumprir esse protocolo. São 21 dias só, gente, 21 dias de compromisso com você mesmo. E quando eu falo isso, eu estou falando para mim também, viu? Não queiram achar que eu estou super tranquila e que vai ser. Não, eu sei que é sacrifício. Mas até fiz um post anteontem, no domingo, que todo sacrifício traz vida nova, né? Então, sem sacrifício, a gente não tem transformação. Então, realmente são 21 dias, o óleo é tranquilo tomar, mas a alimentação é sacrifício, é difícil. Por quê? Porque a gente tem um hábito péssimo de comer mal, é hábito. E lutar contra um hábito é difícil. A gente só consegue transformar um hábito quando a gente faz aquilo de novo virar um hábito por cima desse mau hábito. Então, Nelise vai nos dar dicas aí, pode começar, Nelise, a fazer um milagre em nossas vidas aí com uma nova alimentação. Então vamos lá, né? Primeiro agradecer pelo convite, pela confiança, né, Ruth, no meu trabalho. Segunda vez que a gente está juntas aí em um projeto. Fico feliz pelo convite recorrente, porque quando você convida a primeira vez, você está testando ali, né, se dá certo essa parceria dessa doação mesmo, né, que a gente está doando, né, nosso tempo, tudo. Mas se você me chamou pela segunda vez, significa que o resultado foi bom, né? Assim, que a gente pode ajudar aí o grupo. Então, fico feliz por esse convite. Espero contribuir com o grupo, né? Então, meu nome é Nelise. Quem quiser me acompanhar no Instagram, tá lá, @Nelise Taia. E eu faço um conteúdo lá no Instagram para nutrição 60 mais. Porém, todo mundo pode vestir a carapuça, se amarrar, porque nada mais é do que um conteúdo de nutrição bem genuíno, bem didático, bem educacional. Eu acho que, como nosso tempo aqui, né, não são tantas horas aqui juntas, mas a gente vai ter alguns dias aí pela frente, né, então posso contribuir da melhor forma que a gente conseguir. Mas eu fico, vocês fazendo os comentários, assim, eu fico pensando, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. É muita coisa que a gente pode falar sobre o assunto. Eu tenho 21 anos de experiência na área de nutrição, então tem uma jornada aí. Então, eu creio que com o assunto de nutrição, eu posso contribuir com vocês. E nesse movimento do detox, né, da gente desintoxicar, desinflamar, dar uma arrumada na casa, vocês comentaram alguma coisa que eu falei, nossa, eu quero começar com esse versículo, porque você falou sobre correria, você falou sobre o autocuidado, né, não ter tempo da gente cuidar de si. Só que uma recomendação bem, assim, bem clara, eu acho que todo mundo pode saber de cor, uma recomendação bíblica, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a referência da interpretação de texto, né? Eu falo o baldinho do cuidado, ele começa no autocuidado. Se eu tenho um balde de doação, de amor ao próximo, eu encho ele primeiro para mim. Então, é amar ao próximo como a ti mesmo. É só uma interpretação de texto, né? Então, se a gente fizer isso direitinho, a gente vai ter chance de encher o nosso baldinho pessoal de autocuidado, cuidando da gente, cuidando de dentro para fora. Também não adianta ficar cuidando lá de fora, né? Hoje eu escutei alguém falando em algum lugar que não adianta roupa bonita, aquela história, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Por aí. Então, não adianta a gente também ficar enfeitando de fora se por dentro não tiver tão legal, né? Então, assim, a gente tem que pensar nessa parte de autocuidado e de cuidado interior, cuidado de dentro. Então, esse projeto tem tudo a ver com isso, né? Dessa faxina interna. Eu acho que 21 dias é um bom start para a gente estar atento, né? Com
esse modo de vida, o que a gente tem feito em relação a promover esse autocuidado, e o que a gente tem feito de muito bagunçado, de muito errado, né? Que a gente também pode prestar atenção. Um nome que eu acho que a gente pode começar fazendo a faxina de cara, que eu acho que eu escutei você falando umas 3 ou 4 vezes só agora, no primeiro momento, é o nome correria. Eu tenho escutado muitas pessoas falarem sobre correria, né? Até hoje a Cris fez uma aulinha maravilhosa, né, pra gente, sobre gestão ali financeira, uma parte que foi bem interessante. E ela falou sobre alguns versículos, né, que ficam justamente na contramão da correria. Não é uma recomendação a gente andar na correria, né? Porque a correria, ela gera ansiedade. E também a gente já tem uma recomendação do não andeis ansioso por coisa alguma. Então, assim, estou tentando trazer esse contexto inicial, né, uma visão mais geral da situação, mas para vocês entenderem que eu não estou fugindo do assunto, eu defendo que nutrição não é só sobre calorias. Nutrição não é só sobre tirar o glúten ou o leite, porque de fato, se a gente focar só nisso, fica complexo, né? A gente não consegue carregar. Às vezes dá conta de carregar por 21 dias, mas a gente não entender o geral, a gente não consegue depois dar seguimento. E aí não adianta a gente fazer um investimento ou uma atenção temporária em 21 dias e depois ficar emaranhado no efeito sanfona, emaranhar em sujar esse organismo tudo de novo, né? Então eu espero que a gente faça alguma coisa aqui em 21 dias, mas que sirva para a gente dar continuidade a longuíssimo prazo. Pode ser assim para o resto da vida, que a gente consiga dar continuidade dessas ações. Então, vamos tentar mudar a narrativa um pouco. Em vez de correria, eu falei esses dias pro rapaz que eu comprei um filtro dele, né? E ele falou que ia atrasar porque estava na correria e tal. E ele chegou aqui em casa e eu tenho uma aula para ele sobre correria. E agora, toda vez que eu converso com ele, ele fala assim: Não, doutora, por causa das demandas da minha rotina. Então, são as demandas da minha rotina. A gente tem umas demandas que a gente mesmo que coloca na nossa agenda, que a gente que decide, a gente que, né, que faz as escolhas. Então, as nossas demandas para mulheres ativas, né, mulheres que querem fazer alguma coisa na vida, assim, que tem esse movimento nosso aqui, a gente tem algumas demandas. Mas a gente tem que fazer uma boa gestão dessas demandas, porque senão a gente não consegue também colocar o cuidado na alimentação. Porque quando a gente pensa ali em fazer essa retirada do glúten, você falou sobre praticidade. Aí é por causa da praticidade, você só enxerga pão na frente, porque é praticidade. Mas se a gente prestar um pouco de atenção, voltando então um pouquinho nessas demandas, no ritmo de vida, na rotina, para que a gente consiga fazer um planejamento de ter outras opções além de pão. A gente vai conseguir ter outras opções. Eu sei que a gente consegue, porque eu tenho vários pacientes que conseguem e eu sei que eu também consigo. Não pense que a gente precisa de fazer uma restrição radical, porque o radicalismo e a restrição pode atrapalhar, mesmo que seja temporária, mesmo que seja por 21 dias. Pode viver alguma situação, e eu defendo algumas questões em relação à nutrição na área de neurologia e psiquiatria, que é a minha última pós-graduação. Eu estou ainda terminando, mas eu já estudo o assunto há 2 anos, nutrição na área de neurologia e psiquiatria. Então, não é muito saudável a gente pensar em fazer uma restrição muito engessada, onde que às vezes a gente pode esbarrar com um pão ou um macarrão no meio do caminho desses 21 dias, e às vezes vai ficar ali salivando de vontade, babando de vontade, ou às vezes até passando fome de fato, naquela hora eu vou estar com fome, minha única opção vai ser aquela, e por algum tipo de compromisso, ou lei, ou né, um sistema muito engessado, eu às vezes tomar uma decisão restritiva demais, e isso causar uma dor maior. E pode desencadear uma vontade zona. A vontade zona e distúrbios alimentares, compulsão alimentar, bulimia, vários transtornos alimentares, podem ser desencadeados, assim, por um pequeno detalhe, né? Achando que é um pequeno detalhe, que a pessoa às vezes resolve engessar a decisão ali, né? E simplesmente tomar uma conduta restritiva, só que com uma dor. Então, o acúmulo de vontades não atendidas podem levar a desordens emocionais.
Então, a gente tem que pensar nisso antes da gente falar só de tirar o glúten, né? A gente sim pode prestar mais atenção, a gente sim pode fazer trocas saudáveis, trocas mais inteligentes para o sistema digestório, porque a gente sabe ali onde que aquela substância pode inflamar mais, principalmente dos panificados, né? Porque o glúten, ele é uma parte do alimento, né? Ele é uma parte de uma proteína desse alimento, dos cereais, ele faz aquela cola, que dá aquela liga, né? Então, o trigo é o principal alimento que tem glúten, que a gente esbarra toda hora, é o trigo. Por isso tem muita coisa feita de trigo. Pão, trigo, macarrão, trigo, né? Então, assim, biscoitos, bolachas, essas de pacote, assim, creme cracker, inocente, né? Só água e sal, né? Mas tem trigo e gordura também, muita química da indústria. E muita gente até hoje acredita que uma bolacha de água e sal ela é super inocente, mas não é, ela é super venenosa, né? Super terrível ali para nossa saúde. Inflama muito, atrapalha muito, porque tá no time do balaio também dos ultraprocessados. Então, quando as pessoas às vezes também vêm questionar essa questão do glúten, falam assim: ah, mas desde historicamente, pão na Bíblia, tá falando pão na Bíblia lá, muitos anos usa pão, né? Para que esse modelo agora de falar que não vai comer pão por causa do glúten. Então, a gente também tem que entender que esse trigo e essa maneira de fazer esse pão do passado é muito diferente do modelo atual. Mas aqui em Goiânia, né, onde eu estou, tem uma opção, por exemplo, de uma panificadora aqui próxima em casa, que eles fazem um pão a partir de um trigo 00. O trigo 00, ele não tem, não acrescenta nele melhoradores de alimento. O trigo comum nosso do Brasil, ele é acrescido de azodicarbonamida, é uma substância, um melhorador de alimento. Esse melhorador de alimento é para deixar o trigo mais branquinho, mais soltinho, mais fofinho, né? Só que na Europa já conhecido que isso faz mal para nossa saúde, é uma substância química muito ruim para o nosso intestino, é proibido. Se vocês perguntarem aí se tem azodicarbonamida no trigo da Europa, vocês vão encontrar a resposta que não tem, que lá existe um trigo 00, livre dessa substância. Mas aqui tem uma panificadora chamada Zoe, da fila aqui, perto do Mourão, aqui na T8, tá fila, é uma portinha, mas dá fila e fila para comprar lá. Porque eles usam uma farinha de trigo livre de azodicarbonamida, e essa farinha de trigo, alguém tá comentando aqui, ó, que adora bolacha salgada. Pois é, cuidado. Esse trigo comum, da indústria comum, essa substância, ela vai ser muito nociva para o nosso intestino. Eu posso aprofundar isso qualquer hora que vocês quiserem também. Mas hoje, pensando de modo mais superficial, a gente precisa entender que existe uma opção de trigo mais limpo, que é o trigo 00, que ele pelo menos não teria esses aditivos, né, químicos. A azodicarbonamida é a mesma substância usada na indústria civil para fazer aquelas espuma que preenche porta, janela e tal, porque faz ficar espumoso, assim, faz ficar mais fofinho. Mas isso não é saudável, né? O nosso corpo para metabolizar isso é um lerê da confusão. E quando a gente pensa também, além de um trigo de melhor qualidade, tem a questão da fermentação, porque uma fermentação comum coloca o fermento lá e é um fermento químico que acelera o processo na velocidade da luz. Então, a panificadora faz esse processo de um dia para o outro, na madrugada, e produz aquele tanto de pão. Só que essa fermentação, ela não quebra o glúten, porque é uma fermentação muito rápida. E ali na Zoe, por exemplo, lá tem uma fermentação natural. O que essa fermentação natural faz? Ela é uma fermentação lenta. Então, a fermentação lenta, ainda colocada num trigo de melhor qualidade, vai melhorar a digestibilidade disso, porque essa fermentação lenta vai quebrar o glúten aos poucos, vai quebrar bastante esse glúten, e na hora que eu consumir aquele pão, ele já foi quebrado. Então, ele já está melhor para o meu metabolismo digerir, né? Uma digestibilidade melhor. Tanto que se eu comer um pão que não seja de lá, minha barriga fica estufada, mas se eu como pão de lá, não dá problema, mas isso é muito pessoal. Tem pessoas que têm intolerância, né? Tem alergia alimentar, que aí é outra situação. Aí essas pessoas nem dessa maneira, né? Não equilibraria a situação, não. Aí teria que realmente ficar mais fazendo trocas específicas. Mas pensando em amenizar a questão do glúten, né? Existiria essas opções de um trigo de melhor qualidade, uma fermentação de melhor qualidade, fugir de fermentos, desses fermentos químicos, né, de fermentação muito rápida. Até aquele fermento biológico, mas é uma fermentação muito rápida, teria que ser outro modelo de fermentação,
que é a fermentação natural, fermentação por levain, que é uma outra estrutura. Mas quando eu quero simplesmente não consumir esse trigo, porque eu faço uma escolha, que seja por alguns dias, ou que seja pelo menos alguns dias da semana, para eu não precisar ficar comendo só pão, pão, pão. E o problema do pão, pão, pão é que eu perco a criatividade, porque eu nem tenho criatividade, né? Que é só aquilo ali. Então eu tenho outras farinhas. Pensando em farinhas, existe farinha de aveia. A farinha de aveia tem que ter cuidado com a contaminação. A aveia não tem glúten, mas ela normalmente é fabricada na mesma fábrica das outras farinhas. Existe uma contaminação cruzada. Para quem tem intolerância, de fato, teria que olhar na embalagem da aveia se ela está sem glúten. Ou para quem não tem intolerância, a aveia não tem glúten de origem, né? Seria só uma contaminação leve, cruzada. A farinha de aveia, então, seria uma opção substituta. Dá para fazer vários tipos de panqueca, doce, salgada, de vários modelos, super prático. O pessoal acha que é complicadíssimo fazer. Minha filha falou: mãe, filma aqui, porque não tem lógica. Olha, amassou uma banana, misturou uma aveia, né? Coloca um ovo, faz uma panqueca em poucos segundos, assim, é muito rapidinho para fazer, né? Minha filha de 13 anos faz isso, não agora, faz isso desde que entende por gente. Eu coloquei esses meninos para aprender a cozinhar. Então, assim, não é um grande empecilho. É tão incrível a gente observar o jeito da cultura das famílias de um modo geral, que um colega da Giovana perguntou para ela um dia assim: Giovana, na sua casa, quando não sobra janta, assim, quando não sobra almoço, quando não sobra almoço, olha a dúvida dele. Quando não sobra almoço, você janta o quê? Porque na sua casa não tem miojo, né? Já que sua mãe é nutricionista, lá não tem miojo. Então, você janta o quê? Se não tem sobra do almoço e não tem miojo, sua mãe é nutricionista, lascou. Você come o quê? Nada. Você janta uma banana? Ele não encontrava uma possibilidade de algum alimento para jantar, porque a única possibilidade de janta seria a sobra do almoço, ou miojo, ou não tem opção. Então, assim, é até um pouco triste a gente pensar nisso, né? Que não tem uma criatividade para pensar em fazer nenhuma outra opção. Então, pensando em substituir, eu tenho uma didática no consultório que eu ensino aos meus pacientes que eu chamo de poke. Poke é um tipo de comida, é um prato havaiano, é um prato havaiano. Só que a estrutura desse prato havaiano é o combinado, combinado é uma palavrinha boa, capita essa palavrinha, combinado, que engloba 3 elementos. Engloba carboidrato, proteína e colorido. Se você olhar aí na internet o que é um poke, P-O-K-E, é isso, você vai ver uma cumbuca com coisas coloridas ali misturadas, picadas. Poke, segundo a origem da palavra, também pode tomar nota dessa palavrinha que é muito legal, que chama picar. Se eu pico o alimento, significa que eu não desembalei, eu não abri a embalagem. Então, eu tenho menos risco de estar usando, né, produtos da indústria, com lista de ingredientes ruins, cheio de coiseira lá, né, um monte de trem. Então, esse poke, pensando no picar, pensando no combinado, então seria o seguinte: eu vou combinar 3 elementos: carboidrato, proteína e colorido. Isso seria a base do raciocínio: carboidrato, proteína e colorido. Agora, quando você pensa no carboidrato, não existe só pão. Então, quando você vai buscar um substituto para o pão, você vai pensar aqui, ó, batata, mandioca, farinha, as farinhas, né, que eu tô falando, farinha de aveia, farinha de amêndoa, farinha de quinoa, a própria quinoa, outras farinhas, o amido, porque eu falei que o glúten é tipo liga, né? Às vezes eu tô buscando aquela liga para fazer molho branco e não quero, ou para fazer uma cremosidade, alguma receita, eu não quero trigo, porque eu não quero usar glúten, ou uma situação dessa, eu posso usar o amido de milho. Então, posso usar milho, posso usar mandioca. Pensando em mandioca, a gente tem mandioca em si, cozida. Tem uma receita que você rala a mandioca crua e fica tipo cenoura ralada crua. E você joga na frigideira, aquilo vira uma casquinha, né, torradinha, para você fazer a base ali de uma panquequinha, que seria mandioca só ralada ali na base. E você recheia com o que você preferir, porque tem que fazer o poke, né? Então, a base seria a mandioca ralada. Tem também o raciocínio dos escondidinhos, né? Escondidinho que eu poderia colocar essa proteína, algum colorido, e a base, a massinha, tanto de mandioca como batata, ou mandioquinha, que é aquela batata salsa, que é muito legal, ou abóbora cabotiá.
A abóbora cabotiá também é muito rica, pode fazer diversos tipos de prato com abóbora cabotiá, tanto cozida de pedaço, quanto purê, quanto tipo escondidinho, como panquecas também com a base de mandioca, abóbora cabotiá. Então, pensa assim, raízes, mandioquinha, mandioca, cará, inhame. Eu faço uma receitinha de frango cremoso e a base dele, Glorinha, a base dele é refogou o frango normal e aí você pode bater no liquidificador inhame e cenoura. Para dar uma corzinha, pode pôr a cenoura. Quiser mais coloridinho também, pode colocar um pedacinho de beterraba. Então, essa coisa liquidificada, né? Um inhame liquidificado ali com cenoura, pelo menos, vira um líquido cremoso ali, né? Batido. Pode ser cru, não tem problema. Aí, esse líquido cru, eu agrego no frango douradinho. O inhame, ele tem uma liga dele próprio. Então, ali vai dar aquela liga parecendo estrogonofe. Eu não gosto de usar o mesmo nome da receita original, porque senão a pessoa fica com a mentalidade. Eu quero estrogonofe, com gosto de estrogonofe, com jeito de estrogonofe. Então, o estrogonofe é estrogonofe. Esse outro frango chama frango cremoso. Frango cremoso, sei lá, dá um nome. Frango cremoso bonitão, não sei, o nome que quiser. Mas o nome para a gente criar ali um conceito de fazer uma receita que é legal. E a gente vai trazer uma novidade para essa casa que não está acostumada com isso. Fugindo ali também do leite, lactose e da caseína do leite, que também a gente vê muita linha de raciocínio mostrando que de fato é mais pró-inflamatório. Não existe um consenso, né, em relação ao leite, mas eu falo tudo que não existe consenso, a gente não faz. Não faz. Igual a creatina para gestante, não existe consenso, então não faz. Porque é melhor você não fazer. A gestante, ela foca mais em consumir é, carnes direitinho, proteína, alimentos fontes, né? Para ela alimentar bem. Se ela fizer aos poucos direitinho ao longo do dia, ela vai ter boas fontes nutricionais. Então, assim, o desafio do POC é para uma pessoa que está pensando em fazer um processo de desinflamação, ela precisa ficar com um corpo saudável, né? A teoria é ficar saudável, né? A gente está desinflamando para ficar saudável. Então, um corpo buscando ficar saudável, que seja para tirar dores, que seja para emagrecer, eu estou pensando em ficar saudável para dar certo o que eu preciso. Ficar saudável para emagrecer, ficar saudável para melhorar as dores. Não é o contrário, eu não estou melhorando dor para ficar saudável, eu estou ficando saudável, não estou emagrecendo para ficar saudável, não, primeiro estou ficando saudável. Eu fico primeiro saudável e a consequência vem. Então, o foco é ficar saudável. Então, a pessoa que está buscando ficar saudável, minimamente, ela tem que entregar a base da nutrição. E a pessoa que está atropelada na correria não está conseguindo fazer 4 e poucos dias. Café da manhã, almoço, lanche e jantar. Sobre o jejum, eu acho que é uma estratégia bacana, mas é muito individualizada. Eu acho que não dá para a gente fazer uma recomendação de jejum de maneira generalista, porque eu já tive problemas dentro do meu consultório com pessoas que fizeram jejum e desencadearam muitos problemas alimentares. Porque eu falo, não faça isso em casa sozinho. Tem que entender muito o individualismo ali daquela pessoa e como que vai ser posicionado os intervalos, até porque a gente tem que garantir 4 etapas alimentares na janela da alimentação. E a depender do jeito que a pessoa faz, às vezes não alcança a necessidade básica da nutrição da pessoa. Eu comparo isso com alimentação por sonda. Uma pessoa que está doente na alimentação de sonda porque tem alguma uma condição clínica que não tem jeito de alimentar, né? Comida, mastigar, normal. Então, ela vai passar uma sonda nasentérica, por exemplo, uma mangueirinha no nariz, ou uma gastrostomia, um buraquinho no estômago. Essa pessoa que vai receber uma alimentação por essa via, ela vai receber essa alimentação fracionada em várias etapas ao longo do dia. É uma pessoa que está com o corpo doente, ela precisa ficar minimamente com a nutrição em dia. A nutrição tem que estar entregue. E eu acho interessante a análise que essa pessoa faz certinho. Na condição da dificuldade, a pessoa faz certinho. Normalmente, pela distribuição da necessidade nutricional, uma alimentação dessa são distribuídas em 5 etapas para dar certa a conta. Esse cidadão, o acompanhante desse cidadão, o mundo está do mesmo jeito, né, que o mundo de todo mundo, só que aquela pessoa faz certinho 5 etapas ao longo do dia, do jeitinho que foi combinado. E uma pessoa comum
comum no sentido, assim, da rotina, que não está doente na condição de sonda, né? Uma pessoa que está teoricamente livre para fazer as escolhas alimentares, né? E posicionar com responsabilidade ao longo do dia para ficar saudável, para cuidar de si, para praticar o amar a Deus, para cuidar também, né, do corpo, né, do nosso tempo, e ao próximo, como a ti mesmo. Então, eu estou pensando em autocuidado, e essa pessoa vai cuidando de 10.000 coisas, mas não cuida do básico, de fazer pelo menos 4 poucos dias. Porque menos que 4 poucos dias, eu vou te falar, dá trabalho para poder arrumar a necessidade nutricional diária. Dá trabalho, porque não fecha. A conta da necessidade, ela existe, né? Quantos gramas de proteína por quilo de peso dia para proteger seu cérebro, seu cabelo, seu músculo, sua vida? Quantos gramas? Então, eu tenho que entender quanto que vai dar. E quando eu entendo quanto que vai dar, eu tenho que distribuir ao longo do dia. Aí, quando eu distribuo ao longo do dia, quando eu tenho só 3 refeições, eu vou falar, fica apertado, viu? Fica apertado para o cidadão fazer isso, distribuído em 3 refeições. Então, o mais logístico, pensando no básico da nutrição, seria a gente entregar 4 desses dias. Não precisa ser refeições enormes, refeições normais, pode ser um lanche, pode ter cara de lanche, mas ele precisa ser a mentalidade POC. Precisa de ter o carboidrato, proteína e colorido. E quando a gente pensa no POC, a gente amplia a visão para ficar pensando em pão, porque pensa em carboidrato. Aí na dificuldade, né, porque eu falo assim, não vai substituir nutricionista, porque não dá conta da pessoa perguntar tudo isso que eu tô falando aqui. Mas perguntar para IA o que é carboidrato, acho que qualquer um pode perguntar, né? Me dê uma lista de carboidrato. Aí vai sair lá, mandioca, batata, milho, né? Tem alguém falando aqui, amando, relembrar, não sei o que, deve ser alguém da outra turma, né? É. Mas farinhas brancas no geral, como é que é aí? Pude. Farinhas brancas já tem amido, carboidrato, e para quem não tem pré-diabetes, o diabetes dá pico de glicose, e aí, para evitar esses picos, como poderíamos fazer? Poderíamos fazer o POC, porque o problema do pico de diabetes, glicose alta, é o mundo da Carbolândia solitária. É as pessoas vivendo na cidade da Carbolândia sozinhas, só tem carboidrato. Junto com carboidrato, junto com carboidrato, junto com carboidrato. É a solidão da Carbolândia. Aí tá o perigo. Aí tá o problema. Mas quando tem pouco, não é isso que nós estamos falando, quando tem pouco, não vai dar pico glicêmico desse jeito, não tem jeito. Porque quando você emaranha a proteína na refeição, né, no trio da amizade aqui, né, três pessoas, 3 profissionais trabalhando a seu favor dentro do seu corpo. Então, carboidrato, proteína e colorido. Então, esses 3 juntos, eles fazem um serviço eficiente. E aí, o fato de ter a proteína retarda o esvaziamento gástrico, né? Vai ter uma digestão mais lenta, mais organizada. O fato de ter colorido vai ter fibra, vitaminas, sais minerais, e com isso vai trazer um equilíbrio pela maneira que esse açúcar do carboidrato cai no sangue, não cai de balde. No mundo do POC, não cai açúcar de balde no sangue. No mundo da Carbolândia, cai. Cai. Anota essa frase, gostei, cria agora, adorei. No mundo do POC não vai acontecer isso. No mundo do POC não vai ter problema. No mundo da Carbolândia vai. Vai mesmo. Então, pensando em substituir glúten, que foi o que você me pediu, bom, tem que entender quem é carboidrato. Então, vamos achar outros carboidratos. Eu faço panqueca, faço de várias maneiras panqueca. Eu como mandioca. Na Bahia parece que é mais comum essa cultura. Você vai em café da manhã na Bahia, você tem lá no café da manhã na bandeja, batata doce cozida, inhame cozido, mandioca cozida. Eu como isso numa boa, mas é porque eu também tive uma criação na roça, né? Lá na roça, pode ser, meninas, que para o meu cérebro de pessoa criada na roça, é mais simples eu pensar nisso, que para mim não tem nenhuma dificuldade, porque eu não fui criada no mundo da padaria. Eu fui criada lá na roça. Lá na roça a gente colhia as coxas, milho, minha mãe fazia cachapa, bolinho, bate a massa, o ralo, milho, e faz na frigideira, parecendo panqueca. Então a gente faz muito assim: milho, mandioca, inhame, cará, batata doce, isso é normal. E dali dá para fazer várias bases. Eu tô com uma pacientinha que ela deu aquele SIBO, né? Que é aquela hiperpopulação que dá uma lerê da confusão. Se não fizer uma organização, não para de passar mal.
Ovo, carne é a opção lá do time da proteína, né, do pouco. Então, a gente está aqui falando um pouco mais do time do carboidrato, pensando na substituição do pão, porque o pão está no time do carboidrato. Mas aí lá no time da proteína do porco, aí a gente tem ovo, carne, frango, peixe, jacaré, pato, o que quiser nessa linha de raciocínio. As leguminosas, cuscuz é do milho, então tá no grupo do carboidrato, né? Parente da batata, mandioca. Banana, viu? Banana é um excelente carboidrato. Banana é puro amido, prima irmã da batata. Ela é muito parente da batata. Então, banana é um excelente carboidrato. Tapioca. Quando vocês vão assistir aula, quando fala de diabetes, não sei o quê, tem um lerê de falar da tapioca, índice glicêmico, não sei o quê, mas aí vai questão da quantidade e da solidão. É só equilibrar o pouco que não vai dar problema, porque eu acompanho muitos casos de diabético, e o diabético sofre, coitado. O diabético é um ser humano que sofre. Ele vai no médico e o médico fala: não pode, tira tudo, corta tudo. Nossa, meu coitado sofre. Aí alcança lá, tipo, 70 e tantos anos de idade, com a mentalidade, nunca foi na nutricionista fazer um acompanhamento, com a mentalidade da restrição, gente, é de fazer dó. É muita dó. Porque aí, sabe o que eles fazem? É o paciente mais teimoso, porque não pode, come escondido. E não controla o diabetes. Não funciona. Não funciona. Então, mas o objetivo era falar de substituição de glúten, né? E a Annelise quer falar de um monte de coisa, mas o glúten ficou claro sobre a substituição de pão? Dá para substituir? Dá para melhorar? Ou ainda está muito longe, assim, de clarear a mente? Ficou ótimo. Então, deu para clarear? Ora por nobis é ótimo, é uma folhinha verde riquíssima em proteína. Muito bom. No time de proteína, para alcançar os 4 poucos, uma dica muito boa é a Body Balance, que é uma proteína em pó. Quem não conhece, toma nota. Chama Body, né, de corpo. Body, B-O-D-Y, Body Balance. Tapioca pode ou não pode? Pode dentro do POC. Tapioca é da mandioca. Mandioca é carboidrato. Carboidrato dá na lista do POC. O POC é o combinado de 3 elementos. O que não dá é uma tapioca com muito grande de massa de tapioca, pobre em recheio, porque não vai ser um POC tão legal. E aí vai ficar desequilibrado, vai subir o índice glicêmico por excesso de tapioca. Mas se tiver dentro do POC equilibrado, não dá problema, não. Eu tava falando, era do. Aí eu vi a pergunta da tapioca. Eu tava falando, era de outra coisa. Esqueci. Mas é essa questão. Do Body Balance. Body Balance. Sugestão para café da manhã. Marta, cria aí uma sugestão no seu cérebro para café da manhã. Você precisa de pegar algo do time do carboidrato, algo do time da proteína e algo do time do colorido. O que vale de colorido? Frutas, vegetais e sementes. Sementes, elas dão check em colorido, no nível de semente de abóbora, semente de gergelim, chia, semente de girassol. Semente é um colorido em cápsula. Eu peguei brócolis, alface, cenoura, encapsulei. O que isso virou? Semente de abóbora. É assim. Então, semente é um colorido em cápsula. Se eu conseguisse soprar água dentro da semente, ia virar uma folha de alface, ia virar uma árvore de brócolis, ia virar se eu tivesse jeito de soprar água. Aí, quando eu tiro a água do vegetal, sobra só aquela massinha ali que eu tirei a água. Vamos pegar uma alface, eu vou passar aqui na peneirinha até ficar só sobrar aqui. Então, se eu tirar a água do vegetal, estou transformando ele numa semente. Se eu incluir água na semente, eu estaria transformando aquilo num vegetal. Deu para entender que eles fazem parte do mesmo time de colorido, porque eles entregam vitaminas, sais, minerais e fibra. Então, faz parte do colorido, né? Então, mexerica vale, laranja vale, maçã vale, o colorido, kiwi, qualquer coisa que me falar, cenoura, chuchu, brócolis, né? Nossa, mas Deus foi bom pai, né, gente? Tem variedade. Vou ficar aqui até amanhã cedo, eu vou listar colorido. É muita coisa. Tem muita opção de colorido na natureza, mas muita mesmo.
Então, o carboidrato também tem muita opção. O problema mora na proteína. Por isso que eu entrei no caminho ali do Body Balance. Body Balance é a solução do problema da proteína. Porque carboidrato e coloridos a gente trupica, não é difícil. É muito simples. Agora, proteína, nem sempre você está com time, né? Por causa das demandas da vida e não por causa da correria, porque correria a gente não tem, nós não temos correria. Aí, por causa das demandas, você não fez o frango, não tem uma carne desfiada, alguma coisa nessa linha de raciocínio. Então, como não tem, você precisa de proteína. Como? Em pó. Em pó, chama Body Balance. Mais uns exemplos de colorido. Qualquer vegetal que você falar da face da terra é colorido. Tem cor, é colorido. É colorido. Então, folhas de modo geral, couve, acelga, agrião, rúcula, alface, almeirão, brócolis, couve-flor, repolho verde, repolho roxo. Vai na feira pra você ver de colorido que tem. Melise. E assim, você indica que tem que ter o carboidrato. Por exemplo, se café da manhã eu quiser comer uma carne desfiada com tomate. Tomate seria o colorido, a carne desfiada, a proteína. O que que Você acha acontece? que tem... Aí Pode você falar. estaria por uma didática, né, de uma linha de raciocínio chamada low carb, que você quer tirar o carboidrato de alguma refeição. Aí o que que acontece, Ruth? Você foge da recomendação generalista. Você para fazer um low carb, você precisa de uma orientação individual e as pessoas não levam isso a sério. Porque eu preciso de somar o resto do carboidrato do seu dia, porque para fazer um low carb não é só escolher tirar. Eu tenho que entender o quanto que sobrou dos outros horários, porque o carboidrato, ele faz parte da necessidade nutricional, lembra da sonda? Do paciente de sonda, ele não faz low carb não, te garanto. Então, assim, eu não sei quanto que o corpo está doente, quanto que o corpo está saudável, que nós estamos falando de corpos, teoricamente, estão precisando de desinflamar. Então, eu estou entendendo que esse corpo, né, no meu entendimento aqui, são pessoas que têm algum grau de inflamação buscando desinflamar. Então, esse corpo está precisando da base da nutrição, e a base da nutrição é essa aí, tem que ter o carboidrato. Agora, fazer Entendi. uma distribuição disso, colocar mais em um horário ou menos em outro, por algum tipo de estratégia, até para emagrecer, precisa do carboidrato. Precisa. Se eu tivesse de desenhar para vocês, nossa senhora, o assunto é muito grande. Mas assim, queijo não pode? Bom, peraí, vamos por partes. Carboidrato para emagrecer. No metabolismo de quebra desse carboidrato, no metabolismo de quebra do carboidrato, tenta acompanhar comigo a linha de raciocínio. Eu comi o carboidrato. Ele entra no meu sangue como açúcar, algum modelo de açúcar, né? Eu vou falar que é açúcar, glicose, frutose, enfim, algum modelo de açúcar entrou no sangue. O pâncreas, estando bem, né, gente? Com o pâncreas fugindo do leão, não produz insulina. A pessoa acha que fica diabético só de comer carboidrato, passar raiva fica mais. Porque o pâncreas, fugindo de leão, se o metabolismo está fugindo de leão na floresta, faz nadinha, nadinha, não faz cabelo, faz músculo, não faz nada. Fugindo de leão, toda a turma vai fugir do leão, inclusive o pâncreas também não vai produzir insulina e vai virar um leirê da confusão. Então, é muito importante as emoções, por isso que você respira, controla cortisol, cheira óleo essencial, toma banho de óleo essencial. Ontem eu passei uma raivinha, né? Não quero chegar na missa atrasada, não. De jeito nenhum, meu cortisol dá uma descompensada, porque não depende só de mim. Aí, o que acontece? Minha filha fala, mãe, cadê o olhinho? Respira. Por isso a gente tem óleo essencial, porque se a gente não tivesse, a gente ficava tudo maluco. Então, eu respirei o óleo essencial e volta para o eixo. Então, eu estou falando para vocês que respirar o óleo essencial para descer as nossas emoções ali, para não deixar a gente com estímulo ali de correria, fugindo de leão, vai impactar nesse pâncreas que produz insulina. Porque se eu não produz, você está fugindo do leão junto com a turma do cérebro, então não faz. Mas e aí, quando a gente respira balance, adaptive, aí a gente dá conta, assim, de voltar para o eixo, falar assim, pâncreas, pode deixar que das emoções do leão o bala se cuida. Você cuida da insulina. E o balance, o adaptive, cuida do leão aqui comigo. Tem que ser, cuida da insulina por aí. Só que aí você está falando, e eu já estou lá em outro assunto. O que acontece ali, ó? O pâncreas produz insulina e cata o açúcar do sangue e leva para o músculo. Dentro do músculo, esse açúcar muda de nome, ele passa a chamar glicogênio muscular. Esse glicogênio é sua fonte de energia. Você precisa de energia.
Ou não precisa de energia? Aí o povo, eu tô cansado, sem energia. Mas cadê a energia? Você comeu a energia pra você ter a energia pra fazer o lerê que você vai fazer das demandas? Nenhuma correria, só das demandas da vida. Aí, com a energia certa, você vai cuidar das suas demandas. Sem a energia do carboidrato, você não mandou o glicogênio. O glicogênio é que quebra em energia. Na quebra do glicogênio, libera um subproduto. É muito complexo, isso depois eu vou falar, tá na minha cabeça, chama oxalacetato. Esse subproduto, ele participa da queima de gordura. A gordura está guardada no potinho. Você não quer lá, não. Você quer que saia do potinho. Para a gordura sair do potinho, ela abre a portinha do potinho e a gordura é lançada dentro do músculo. Por isso que quanto mais músculo, mais metabolismo. Aí, beleza. Agora eu tenho uma gordura para queimar dentro do músculo. Mas o funcionário que liga a chave de queimar a gordura, ele chama senhor oxalacetato e ele é liberado a partir da quebra do glicogênio que veio de onde? Do carboidrato que você comeu. Quer dizer que se você não comer carboidrato, você não tem glicogênio, você não tem senhor X, você não tem nada disso. E como que você vai fazer para liberar lá a máquina de queimar gordura e produzir energia para você trabalhar, para você cuidar dos meninos? A Ruth tem que cuidar de 3. Então, tem que ter energia. Então, o café da manhã da Ruth não recomendaria ser low carb, porque tem 3 meninas, não sei o que estão dormindo uma hora dessa, não sei o que eles estão fazendo. Ou na escola, né? Às vezes ela tá Tá pra meditando. escola. À tarde, então, eu preciso de carboidrato. Então, por isso que você Fazer concorda que tem tarefa que com 3 individualizar? meninos. É, então, por isso que é individualizado. Se for uma situação que de manhã realmente você estiver num time que você não tem um gasto energético, você está sentado na cadeira de fio, vendo a rua passar, tranquilamente, assim, muito tranquila, relax. Aí talvez não precisa não, mas depender que você está no mercado, na feira, no rolê, não sei o quê, dirigindo, voltando, levando, buscando, não sei, né? De repente você está precisando de energia. Então é isso. Você precisa Maravilha, da beleza. base da Eu achei nutrição. assim. Pode continuar, mas essa explicação sua foi incrível para a gente entender que a gente realmente precisa dos 3, que não adianta fazer essa dieta doida de vou comer só carne. Teve alguém que perguntou aqui da dieta da selva também, de comer só carne, eu acho. Gente, eu Carnívoro, acho dieta complexo, carnívora. né? Eu acho bem complexo, porque se você fizer só isso, você não vai montar o poke, você vai aumentar muita proteína. Aí, por logística de necessidade mesmo, né, de volume normal daquele horário, pode ser que você exagere na carne. Se você exagerar na carne, vão pensar lá a nível hepático. A carne, vamos pensar que é um bife. Eu tenho um bife. Essa caixinha aqui é um bife. No fígado, o fígado metaboliza um bife. Agora não, eu coloco 2 bifes. Esse um bife vira músculo, cabelo, tudo que precisa. O bife 2 não tem funcionário suficiente para transformar isso no que precisa. Então ele vira lixo metabólico. E esse lixo metabólico vai sobrecarregar rim. Aí sobrecarrega rim. Alguém falou que creatina sobrecarrega rim aqui na doação da creatina. Não sobrecarrega rim, não. Tem muitos estudos muito sérios sobre creatina não sobrecarregar rim. Mas, enfim, o BIF2, ele viraria um excesso de proteína circulando no sangue, aumenta ácido úrico, aumenta lixos metabólicos ali, pode virar gota, pode dar insuficiência renal, pode entupir os glomérulos. Quando a gente faz um exame de sangue, a gente vê lá filtração glomerular, é a filtração do rim. O rim, ele é poroso, tipo vela de filtro de barro. É assim que é rim. Só que se eu comer bife ao quadrado, churrasco, não, mas é só dessa vez, mas é só dessa vez mesmo que você vai sujar o rim. Aí você suja dessa vez, semana que vem você suja de novo, na outra semana só uma vez no mês, mas aí você acumula 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, aí chega lá nos 70 anos, você sujou seu rim de quê? De lixo metabólico, excesso de proteína. Toda vez que você comeu, virou lixo. Não tem jeito de lavar com açúcar, igual lava vela de fio de barro, porque tiver jeito de tirar, né? Igual eu tô lembrando de casa de vó, né? Vai lá e lava, não sei se vocês conhecem isso, não. Aí lava a vela do filtro de barro. O rim não, né? Então, quando você faz excesso de proteína, você acaba sujando esse rim. E isso a longo prazo vai dar errado. Aí a filtração glomerular começa a ficar deficiente. Aí a pessoa. Eu atendi uma paciente que ficou muda um dia, muda. Chegou no consultório, muda, porque tinha acabado de receber o diagnóstico de
hemodiálise, né, insuficiência renal, barará, e tinha lá a cartinha recomendando para fazer hemodiálise. A pessoa sofre muito, porque acha que é um pavor, né? Então, eu acho que é muito, não é que seja bom fazer hemodiálise, mas é que, graças a Deus, existe hemodiálise, que a hemodiálise, ela faz um serviço muito bonito, né? Ela faz um serviço de um rim que não funciona. Mas o ideal é que não estraguemos os nossos rins, né? Que a gente deixe ele funcionando direitinho. Por isso a gente tem que fugir de ultraprocessado, por isso a gente tem que fugir de excesso. E quando você me fala de dieta carnívora, vem na minha cabeça que vai dar excesso. Porque eu tô fazendo uma coisa só, aí vai dar excesso daquilo. Eu não vou conseguir compor uma alimentação, distribuir isso direitinho dentro do básico que a nutrição precisa. Alguém perguntou sobre marca de Body Balance. Body Balance é um ativo registrado, muito estudado de alcance e músculo. Muitas marcas fizeram, todas são boas. Vai dar diferença ali na lista de ingredientes, que muitas usam goma xantana, que não é uma coisa ruim, só é uma coisa que fica mais espesso. Eu, pessoalmente, busco marcas de body balance que não tem goma xantana, porque eu não gosto daquele trem grosso. Eu prefiro mais com gosto de chá, com gosto de suco. Alguém falou de pôr colágeno no suco, eu acho dó. Porque, assim, o colágeno é maravilhoso. Você vai pôr em suco, o suco dá excesso de frutose, não sei que suco que é esse, que a pessoa fez. Come a fruta, in natura, picar, lembra do pouco, é picar. Quanto menos raciocínio de processar, melhor. Então, o suco é muito processado já, né? Vai ter mais frutose. Não é o mais interessante para essa nossa vibe aqui, não. Então, falei do Body Balance. Então, tem a Nutrify. A Nutrify tem um chá, um sabor chá de pêssego, um chá de lichia, que é bem bom. A Equalive, que foi a primeira marca que lançou, ela lançou agora o Body Balance de cacau com Pepti Strong. Pepti Strong é a cerejinha do bolo da massa muscular. É um ativo desenvolvido pela IA, que dá um resultado bem bacana em massa muscular. Se eu aumento massa muscular, eu melhoro o metabolismo, eu queimo gordura, porque eu tenho mais músculo, né? Então, assim, é mais vantagem. Então, existe esse body balance com Pepti Strong, que acaba saindo custo melhor do que você comprar separado. Se você comprar body balance de cá numa lata e Pepti Strong de cá, ia ficar bem caro. Agora, quando você compra junto, o custo desce um pouco. Mas ainda assim, não é baratinho, não. Assim, é mais carinho um pouco. Por que cardiologista proíbe? Não conheço. Cardiologista que proíbe creatina. Conheço muitos cardiologistas que recomendam. Não conheço cardiologista que proíbe. Body Balance, Nutrify, tem da Essential, tem da Pura Vida, que a nossa querida falou aí agora mesmo, que gosta da Pura Vida, é uma excelente marca, Pura Vida, né? Tem Body Balance, tem da Nutrify, falei, tem muita Body Balance no mercado, é só procurar Body Balance, o nome é esse, busquei na internet. Tinha uma maravilhosa, mas ela saiu do mercado, não está encontrando, da Dux. Eles estão reformulando. Ela era de abacaxi hortelã, bem levinha, com gosto de suquinho, mas era bem boa mesmo. Mas para que serve Body Balance? Para substituir a proteína do time do POC, né? Porque caso eu não queira ovo, frango, barará, aí eu poderia fazer um pouco mais simples. Eu vou pegar uma banana para o time do carboidrato, uma Body Balance para o time da proteína e pegar um punhadinho, por exemplo, de semente de abóbora para o time de colorido, check. Porque é check simples assim, check, 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 3 check. Pronto, carboidrato, proteína, colorido. Cardiologista me proibiu. Vamos ver por quê? Por quê? Cadê o cardiologista? Porque eu já infartei 4 vezes. Ah, mas aí esse é o caso clínico, né? Não sei, deve ter algum motivo. Aí a questão, às vezes, de retenção hídrica, questão, porque a creatina, o que que ela faz? Ela entrega água dentro do músculo. A célula fica mais hidratadinha, ela acumula mais líquido. Mas, assim, tem que ver porque que esse cardiologista e a condição clínica é muito individual, mas é o suplemento mais estudado da face da Terra. Fizeram uma pesquisa que vende-se mais creatina do que leite condensado. Então, assim, alguém pode colocar essas marcas? Dá um Google aí, escreve assim, Body Nelise, Balance. depois a gente pode colocar no grupo também do Desinflama por escrito. Quem não tiver no grupo do desafio, fala com o seu consultor também, que a gente pode colocar algumas informações lá por escrito, tá? Não vejo Teve uma interferência outra de colágeno na tireoide. Alguém fala? Nunca ouvi falar. da biotina, né? Outra coisa, Nelise, para a gente não estender muito, que já são 9h50,
Uhum. sobre o queijo, né? Porque o queijo é uma proteína que muitos nutricionistas indicam, mas tem queijos e queijos. Eu queria que você explicasse assim, se tem qual tipo de queijo faz mais mal para a saúde, para a questão da inflamação intestinal, e se tem alguns tipos de queijo que são menos prejudiciais, ou talvez nem prejudiquem, não sei, sou leiga nisso aí. Tá. Quando a gente começou, né, a abordagem da aula, quando você me procurou, era também com a intenção de evitar laticínios, leite e derivados. Quando a gente fala do POC, POC é POC, acho que não tem dúvida sobre POC mais, né? POC é POC. Agora, o queijo não é uma pecinha, nem leite, nem derivados, que encaixa bem em nenhuma das três peças. Vamos pensar que eu queira colocar a pecinha, ela é do modelo de um triângulo, cada pecinha dessa. Esse triângulo ou é carboidrato, ou é proteína, ou é colorido. Assim, é isso. Quantidade a gente tem que individualizar e tal, mas vamos fingir que esse triângulo é igual. Agora eu quero pegar uma pecinha do leite e derivados e encaixar no poke para substituir um dos três. Não encaixa bem. Ele não é substituto de ovo, ele não é substituto de batata, não é substituto de frango, não é substituto de alface, não é substituto de ovo, de brócolis, não é substituto de semente. Leite e derivados não substitui nenhum dos nossos três itens do POC. Não tem como falar que substitui, que não substitui. Não é igual, não é equivalente. Então, a gente tem que deixar o leite e derivados no balaio do mimo, porque se a gente for entrar no raciocínio de restrição, vocês já perceberam que eu sou contra restrição. Eu não creio que restrição seja um assunto saudável. Mas, se eu tenho que ir no balaio, eu chamo esse balaio de mimo, mimo é um presente que eu economizo, né? Eu compro lembrancinha, agrado, mas eu não vou comprar um presentão, porque eu não vou gastar demais dinheiro, não. Não é um presentão, é um mimo. Se eu colocar leite e derivados no balaio do mimo, no dia a dia funciona bem. Porque eu acabo colocando isso com menor quantidade mesmo, quantidade mais coerente. Não é um alimento que faça parte da base da minha escolha alimentar. Ele entra como mimo. Não, colocar, porque eu sou mineira, minha avó é mineira, gosto de queijo, aí eu vou fazer o poke e jogar um queijinho em cima. É um mimo. Ah, eu tô com vontade de comer uma coalhada, tá? Mas você não fez o poke ainda. Então, tipo, eu preciso do poke de todo jeito. Quando eu penso em pegar body balance e pôr na coalhada, é dó, porque a proteína é pequenininha, muito miudinha, boa para absorver. Se eu enfio isso na coalhada, que tem caseína, que é uma molécula desse tamanho gigantesca, feita para o animal ruminante digerir, a gente não rumina para quebrar ela, não tem jeito. Então, a molécula da caseína, com a body balance dentro, é dó, é desperdiçar, porque vai passar nesse intestino com prejuízo de absorção, não é vantagem. Então, a gente vai ficando assim, né? Vou posicionar esse mimo para um projeto de detox, desinflama, eu tiraria. Meus pacientes que não consomem leite e derivados na maior parte dos dias, deixei isso bem como um mimo muito esporádico, se sentem melhor. A pele fica melhor, o intestino fica melhor. Eu já assisti aula contraindicando leite e derivados de uso rotineiro para homens, pois aumenta a inflamação da próstata, predispondo ao maior ocorrência de câncer de próstata. Eu acho que é válido refletir. Tem controvérsias, os estudos não são nível A de evidência, mas tudo que tem muita controvérsia, eu acho melhor pecar pelo zelo. Eu acho melhor do que a gente exagerar e achar que tá tudo bem. Então é isso, né? Assim, não acho que seja a base da alimentação. Eu Existe entendi. leite de aveia, né? Que na verdade o certo não é falar leite, eu falo assim só para a gente ficar mais compreendido. Existem as bebidas vegetais. Então, existe bebida vegetal de aveia, que é muito legal. Tem uma que chama Nude, que é queridinha, que em casa a gente compra de caixa, porque assim substitui bem para receitas, para fazer um pingado, alguma coisa que queira fazer. Chama Nude. É uma bebida vegetal de aveia. Dá para fazer base para muita receita. Existem leites de castanha, leites de castanhas também, existe leite. E aí eu posso também fazer, se eu bater aveia com água, vira leite, né? Bebida vegetal de aveia também é uma opção. Então, assim, Aí tem ele muito entra no carboidrato, entra no carboidrato. A esse aveia leite vegetal. entrega um pouco de Leite. proteína, ela também entrega um pouco de colorido, é um alimento super rico, a aveia é muito saudável,
mas se eu quiser encaixar bem a pecinha do triângulozinho, ela encaixa melhor no time de carboidrato. Então, vou pensar que eu estou usando ali, ó, banana e aveia, dividindo em razão para o carboidrato. Estou usando o ovo para o time de proteína e vou dar mais uma enfeitadinha para dar colorido. Eu colocar ali naquela panquequinha uma semente, alguma coisa assim, eu comer do lado uma mexerica, uma laranja, alguma coisa nesse sentido. Entende que assim eu tô catando os 3 itens do poke. Memorizou o poke, acabou. Gente, anota assim, ó. Poke é igual chinela virada, a mãe morre. Chinela virada, a mãe morre. Minha paciente falou assim que memorizou o poke no nível. Ela falou assim, Elise, ela queria me contar. Elise, eu não consigo mais tirar isso aí da minha cabeça. Agora eu fico pensando nesse poke que você explicou o tempo inteiro. Eu só penso nisso. Todas as vezes que eu vou comer, eu penso no poke. Poke está no meu cérebro do nível que chinela virada, a mãe morre. Ah, agora ficou bom. Chinela virada, a mãe morre, se não dá conta de pôr chinela virada. Se você vê chinela virada, você tem que desvirar. Se você pegar um pão de queijo, você fala assim, não é pouco que tá faltando, tem que arrumar. Então, começa a incomodar o cérebro no nível que você não consegue mais falhar. E aí você se responsabiliza com o seu autocuidado. Isso é autocuidado, isso é amor próprio. E aí a gente vai aprendendo, né? Fazer pra gente e fazer pro próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí você faz pros seus filhos, faz pra sua casa, faz para suas visitas, faz do jeitinho certo, faz poke. Obrigada, viu, Nelise? Foi ótimo você ter falado dessa última questão dos derivados do leite, porque eu mesma achava que se eu pusesse um queijinho numa tapioca, tava ali a proteína, achava, né? Não dá, não, Super não fecha, enganada. Eu não acho que fecha, tem muita pode gente que fazer se tudo. engana. Não fecha a conta, viu? Então, assim, muito obrigada por tudo. Se você puder estar jogando lá no nosso grupo, assim, tira uma foto do seu café da manhã, do seu lanche, Hoje dando para a vocês, gente ter tá? de inspiração. Você 20 dias, mas não sofra, gente, faça com leveza. Lembra da história do leão, lembra que correndo do leão a gente não metaboliza nada, não desinflama nada. Então, respira adaptive, toma banho de balance, toma os olhinhos, faz as coisas direitinho, descansa, tá cansada, descansa, né? E tira essa palavra correria. Assim, quem tá andando comigo, eu tô ensinando. Vamos mudar a narrativa. É, é isso, gente. Siga a Nelise no Instagram, Nelise Taia, arroba Nelise Taia. Eu dou umas dicas lá. Vocês vão ver lá em Nutrição 60 mais. É para dar dica pro meu pai e pra minha mãe. Meu Instagram, eu tive muita dificuldade de mexer com esse assunto, mas hoje, só para encerrar, então, eu faço o Instagram de forma muito genuína, de uma forma que eu tenho bastante conforto hoje de falar lá, mas com a intenção de alcançar meu pai e minha mãe. Então, assim, e tá dando certo. O post de hoje tá muito divertido, porque é o jeitinho que ela faz, é o jeitinho que eu vivi agora, domingo eu tava lá, sábado, é daquele jeitinho que ela faz, gente. Toma café o dia inteiro, café, 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 café. Aí eu falei, mãe, vou fazer um chá? Vamos fazer assim? A cada vez que a senhora pensar em tomar um café, vamos intercalando no chá. Eu fiz o chá, vou fazer agora outro sobre a ideia de colocar o chá para intercalar com o café, né? Porque senão deixar as pessoas tomando muito café, isso acelera muito, já está no raciocínio da correria. Aí questão de cafeína, tem jeito não. Vai gastar muito óleo essencial, vai ser suficiente, não. Então é isso, gente. Obrigada, viu? É ótimo. Você tá vendo que o meu assunto não acaba, né? Mas obrigada pelo tempo de vocês, pela atenção. E a gente segue lá no grupo. Obrigada, Nelise, por tudo aí. Você deu uma super aula para nós sobre alimentação. Tenho certeza que todo mundo saiu aqui com uma grande noção. O que que eu quero falar para a gente que já começou o protocolo hoje, quem vai começar às vezes amanhã? Coloque no despertador o protocolo dos olhos. É antes do café, depois do almoço, depois do jantar. São 4 despertares que você tem que colocar para você não se esquecer dos olhos. Tomar certinho, porque isso depende muito do nosso resultado, mas a alimentação também é um grande aliado. Então, fica a dica, coloque para despertar, porque nas demandas do nosso dia a gente acaba se esquecendo. Né, Nelise? Eu falo por mim, hoje mesmo eu tomei de manhã no jejum, eu tomei depois, do almoço eu já esqueci. Então, assim, já vou pôr aqui no despertador. Agenda, gente. E Usem o Google isso Agenda. O Google Agenda é vida. Depois do Google também. Então, Agenda assim, é outra. o que a gente tiver para nos lembrar, para tomar direitinho, vamos fazer esse desafio certo e vamos compartilhando os resultados que a gente for tendo.
Ah, com 3 dias já notei tal diferença, com uma semana já notei tal diferença. Eu tenho certeza que essa questão de desinflamação realmente faz muita diferença no nosso dia a dia. Na farmácia, a gente vende uns negócios, e vende em outros lugares, mas eu comprei na farmácia, muito bonitinho, para você colocar as cápsulas, assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta coloridinha, aí tem assim, manhã, almoço, lanche, jantar, aí você põe as cápsulas assim, tudo organizadinho. Eu levei para minha mãe esse final de semana e ajudei ela a organizar, ficou bem bom mesmo, porque aí você vai montando e você vai tirando aquela, já tá montado, já tá planejado, você senta uma horinha, monta a semana. Aí depois você não precisa de raciocinar tanto, a gente tem que economizar energia para justamente a gente sair desse negócio de correria, né? Assim, fazer essa gestão de tempo, economizar de uma forma que planeja, que aí dá certo, porque quando eu planejo, dá certo, né? Então tá, boa Isso noite. aí. Show de bola. Gente, obrigada pela presença. Tenha compromisso com você mesma nesse desafio e vamos nos falando ali através do grupo. Quem não estiver no grupo ainda, chame seu consultor aqui. Quem tiver faltando óleo para o protocolo, pede esse óleo que dá tempo de você fazer e depois refazer esse protocolo de desinflamação, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, um ótimo processo de desinflamação para todos. Tchau, tchau.